As 5 vitaminas que salvam seu cérebro depois dos 60 anos. Se você tem mais de 60 anos, há algo acontecendo dentro do seu corpo que talvez ninguém tenha te contado. Um processo silencioso, lento, quase invisível nos primeiros sinais, mas devastador quando finalmente aparece. Ele começa com pequenos esquecimentos, leves confusões, lapsos de memória que você tenta justificar dizendo que é o estresse, a idade ou simplesmente o cansaço do dia a dia. Mas a verdade é mais dura do que parece. Esse processo tem nome. É a degeneração cerebral associada ao envelhecimento. E se não for combatido a tempo, pode roubar não apenas sua memória, mas também sua autonomia, sua lucidez e, em muitos casos, sua própria identidade. O mais assustador é que esse inimigo não chega com alarde. Ele não bate a porta. Ele se instala em silêncio. E quando você finalmente percebe, já se tornou prisioneiro dentro de sua própria mente. Mas existe uma saída. A ciência já comprovou que 5 nutrientes específicos, 5 vitaminas fundamentais para o funcionamento do cérebro humano, são capazes de proteger, restaurar e até reverter os efeitos do envelhecimento cerebral. São elas: a vitamina B12, a vitamina D3, a vitamina E, a vitamina C e a colina. E aqui está o detalhe mais importante. Essas vitaminas estão desaparecendo da rotina alimentar da maioria das pessoas acima dos 60 anos, por uma série de motivos que você vai entender mais adiante. O que posso te garantir é o seguinte: se você aprender como reintroduzi-las de forma estratégica no seu dia a dia, pode transformar completamente o futuro do seu cérebro. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Vamos entender os sinais de alerta do corpo, os motivos reais por trás dessa carência nutricional e, principalmente, as 4 soluções práticas para incorporar essas vitaminas na sua rotina sem depender de remédios caros ou tratamentos difíceis. Antes de seguir, me diga, de qual cidade você está assistindo? Escreva aqui nos comentários a frase que resume tudo o que você vai aprender hoje. Minha saúde é prioridade. Porque é isso que estamos fazendo aqui. Assumindo o controle da nossa saúde com informação, decisão e ação. Vamos em frente, porque o segundo sinal já pode estar se manifestando no seu corpo agora mesmo, e talvez você ainda não tenha notado. Quando o corpo grita, os sinais de um cérebro que está pedindo socorro. No início, parece apenas uma distração comum. Você entra em um cômodo e esquece o motivo. Tenta lembrar um nome conhecido e ele escapa da ponta da língua. Troca palavras simples. Demora mais para entender instruções ou se sente confuso diante de tarefas que antes eram automáticas. Tudo isso, aos poucos, começa a se repetir. E esse ciclo, quando ignorado, vai se aprofundando. O corpo sempre fala. Ele sussurra antes de gritar. E quando o cérebro começa a falhar, os primeiros gritos não vêm com dor, mas com falhas na mente. É nesse ponto que muitos se enganam, pensando que é algo normal da idade, quando na verdade é um sinal de que o cérebro está perdendo nutrientes essenciais. Não é a idade que destrói a mente, mas a falta de combustível certo para mantê-la viva. No consultório, me lembro de Dona Lúcia, 72 anos. Ela me contou com lágrimas nos olhos que havia chamado a neta pelo nome errado 3 vezes seguidas. Sentia vergonha, medo e uma sensação constante de que algo dentro dela estava se apagando. Mas o que mais a abalava era a ideia de ser esquecida no futuro do mesmo jeito que estava esquecendo agora. Esses sinais são um pedido de socorro. E a maioria deles está ligada à deficiência de nutrientes específicos, fundamentais para manter os neurônios ativos, conectados e protegidos. O que muita gente não sabe é que há maneiras simples de mudar esse cenário. Com as escolhas certas, é possível recuperar clareza, foco e segurança mental. É por isso que conhecer cada uma das vitaminas envolvidas nesse processo é mais do que útil. É urgente. Quando o corpo começa a gritar, ainda há tempo. Mas quem silencia esse grito, quem ignora os sinais, abre as portas para um caminho que pode ser evitado.
e a prevenção começa exatamente no ponto onde tudo começa a falhar, na alimentação. As 5 vitaminas que salvam o cérebro. Depois dos 60, e por que elas estão sumindo da sua alimentação? Quando o cérebro começa a falhar, a raiz do problema nem sempre está na idade. Está, muitas vezes, na ausência de nutrientes que o corpo deixou de receber ao longo dos anos. Entre todos os elementos essenciais para manter a mente viva, lúcida e protegida, 5 se destacam por sua ação direta sobre o sistema nervoso. São elas: a vitamina B12, a vitamina D3, a vitamina E, a vitamina C e a colina. Todas com funções vitais, todas com presença cada vez mais rara na rotina alimentar de quem passou dos 60 anos. A vitamina B12 é como o combustível que alimenta o motor da mente. Ela participa da produção de neurotransmissores e da formação da mielina, a camada protetora dos neurônios. Quando falta, o cérebro começa a perder eficiência, como um carro que falha mesmo com o tanque aparentemente cheio. Alimentos ricos em B12, como fígado, ovos caipiras, sardinha e carnes magras, vêm sendo abandonados por muitos idosos, seja por restrições alimentares, dificuldade de digestão ou hábitos modernos cada vez mais pobres em nutrição real. A vitamina D3 age como um escudo contra inflamações silenciosas que corroem as funções cerebrais com o tempo. Sem ela, os neurônios ficam vulneráveis. O problema é que a principal fonte de vitamina D3 não está na comida, mas no sol. E com a rotina mais reclusa da terceira idade, esse banho de sol diário tem desaparecido. A vitamina E é um poderoso antioxidante. Ela protege as membranas dos neurônios, evitando que os radicais livres danifiquem as ligações cerebrais. Sem ela, o cérebro enferruja. Castanhas, sementes, abacate e azeite de oliva são fontes naturais, mas, infelizmente, muitos ainda optam por lanches prontos e industrializados, empobrecendo a dieta sem perceber. A vitamina C é mais conhecida por fortalecer o sistema imunológico, mas seu papel no cérebro é decisivo. Ela melhora a circulação sanguínea no cérebro e combate processos inflamatórios. Presentes em frutas como acerola, goiaba, limão e laranja, essas fontes estão sendo substituídas por sucos prontos, cheios de açúcar e pobres em nutrientes reais. Por fim, a colina, uma vitamina pouco conhecida, mas indispensável para a formação da acetilcolina, o neurotransmissor da memória e da atenção. Sem colina, os circuitos mentais falham. Está presente na gema do ovo, no fígado, no brócolis e na couve-flor. Mas a maioria das pessoas não consome mais esses alimentos com regularidade. O mais triste é perceber que essas vitaminas não desapareceram do mundo. Elas apenas foram retiradas do prato, uma a uma, ao longo do tempo. Por desinformação, por hábito, por medo do colesterol ou por conveniência. E enquanto elas desaparecem, a mente vai cedendo espaço para a confusão, o esquecimento e a dependência. Como diz a palavra no livro de Provérbios, o coração sábio busca o conhecimento. O tolo se alimenta da ignorância. Saber dessas informações não é o bastante. É preciso aplicar, é preciso agir. Porque o cérebro não adoece de um dia para o outro. Ele se apaga aos poucos, e cada refeição é uma escolha entre apagar ou reacender. Por que essas vitaminas estão sumindo do prato dos idosos? A ausência dessas vitaminas não é apenas uma questão de esquecimento ou negligência. Há um conjunto de fatores silenciosos que vem esvaziando o prato de quem mais precisa. E tudo começa com a mudança dos hábitos alimentares ao longo das últimas décadas. Alimentos naturais, ricos em nutrientes, deram lugar a produtos industrializados, embalados, fáceis de preparar, mas vazios de vida. Muitos idosos deixaram de consumir ovos inteiros, vísceras e vegetais amargos, por medo, preconceito ou recomendações desatualizadas. Com isso, perderam fontes preciosas de colina, vitamina B12 e ferro. O sol da manhã,
que sempre foi um remédio gratuito e natural, hoje é evitado por conta de receios exagerados sobre a pele. E sem ele, a produção de vitamina D3 despenca. Há ainda o uso prolongado de medicamentos que interferem na absorção de nutrientes. Antiácidos, por exemplo, reduzem a absorção da vitamina B12. Diuréticos podem esgotar os níveis de vitamina C. Antidepressivos, estatinas e remédios para a pressão também afetam o metabolismo cerebral de forma indireta. E poucos são os que recebem essa orientação com clareza. Além disso, muitos idosos passam a depender de outras pessoas para preparar as refeições, o que dificulta a inclusão de alimentos frescos e variados. Substituem comida de verdade por bolachas, sucos prontos, pães brancos, achocolatados, tudo em nome da praticidade. Mas essa praticidade tem um custo, e esse custo é a lucidez. Quando se tira do prato o que alimenta a mente, não se envelhece com sabedoria, mas com esquecimento. A boa notícia é que isso não precisa continuar assim, porque há formas simples, acessíveis e naturais de recolocar essas vitaminas na rotina. E quando isso acontece, o cérebro responde. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, ele ainda pode florescer. E é justamente isso que a história de seu Arnaldo nos mostra. O caso de seu Arnaldo, quando a memória volta a florescer. Seu Arnaldo tinha 76 anos quando chegou pela primeira vez, acompanhado da filha. O olhar era cansado, o raciocínio lento, e as palavras vinham com esforço. Ele não lembrava mais a senha do banco, nem os dias da semana. Perguntava a mesma coisa várias vezes por dia, e já não conseguia acompanhar uma conversa por mais de alguns minutos. A filha, visivelmente abalada, temia o pior. Mas o mais impressionante era que os exames tradicionais estavam todos dentro dos padrões. Foi ouvindo com atenção os relatos da família que percebi. Aquilo não era apenas a idade. Era um cérebro implorando por socorro, carente dos nutrientes que sustentam a memória, o foco e a identidade. Com calma, reorganizamos sua rotina alimentar. Incluímos alimentos ricos em colina logo pela manhã. Ajustamos sua exposição ao sol para as primeiras horas do dia, sem excessos, mas com frequência. Trocamos pães e bolachas por frutas frescas e sementes. O almoço ganhou ovos cozidos, vegetais escuros e azeite. Nada de radical, apenas o retorno ao que sempre funcionou. Depois de 30 dias, seu Arnaldo voltou para uma nova consulta. Sentou-se mais ereto, respondeu com firmeza e contou sorrindo que lembrava até a receita do bolo preferido da esposa. A filha, emocionada, disse que ele havia começado a ler jornal outra vez. A diferença era visível, concreta, impossível de ignorar. O que houve ali não foi milagre, foi nutrição. Foi a restauração de um terreno fértil que havia sido negligenciado por tempo demais. O cérebro de seu Arnaldo ainda estava lá, esperando os ingredientes certos para voltar a funcionar. E ele não é um caso isolado. Existem milhares de cérebros envelhecendo em silêncio, apenas à espera do que nunca deveriam ter perdido. O que alimenta a mente não são apenas palavras cruzadas ou exercícios cognitivos, é o que se coloca no prato todos os dias. Foi assim que seu Arnaldo floresceu. E é assim que qualquer pessoa pode recomeçar, se decidir cuidar da base. Porque enquanto houver um fio de lucidez, sempre haverá a possibilidade de reconexão. E às vezes, ela começa com um simples ovo no café da manhã. As 4 soluções práticas. Para inserir essas vitaminas no dia a dia, foi exatamente o que fizemos com seu Arnaldo. Criamos pequenas mudanças, simples, mas consistentes. E é esse mesmo caminho que você pode seguir. As soluções estão ao alcance das mãos, dentro da cozinha, sob o sol da manhã, nas escolhas que você faz ainda hoje. Elas não exigem fórmulas complicadas nem suplementos caros. Exigem decisão e constância. A primeira solução começa no café da manhã. É ali que o cérebro, depois de uma noite inteira de jejum, precisa ser alimentado com inteligência.
Uma combinação simples e poderosa: ovos cozidos, couve-flor refogada no azeite, salsinha fresca e uma pitada de cúrcuma. Esse prato é rico em colina, vitamina E e antioxidantes naturais. Nada de pão branco com margarina ou leite com achocolatado. O que parece inofensivo, na verdade, retarda o seu cérebro. Já o que parece simples, quando bem escolhido, pode acelerar sua recuperação cognitiva. A segunda solução é gratuita, acessível a todos e desprezada por muitos, à luz do sol. 15 minutos por dia, com braços e rosto expostos, antes das 10 horas da manhã, são suficientes para ativar a produção natural de vitamina D3, mas é preciso constância. Tomar sol uma vez por semana não resolve. O cérebro precisa dessa vitamina todos os dias, pois ela atua como anti-inflamatório e protetor neurológico. Um corpo sem vitamina D3 é como uma casa com infiltrações que apodrecem por dentro, mesmo quando a fachada parece intacta. A terceira solução está nos lanches entre as refeições. Castanhas do Pará, abacate com limão e azeite, pedacinhos de cenoura crua. São alimentos que nutrem o cérebro, melhoram a circulação e ainda mantêm a glicemia estável, o que protege o raciocínio e a memória. É nesses pequenos momentos do dia que o cérebro é nutrido ou abandonado. A escolha está sempre no prato. E a quarta solução é para quem deseja ir além. Para quem quer um plano alimentar completo, com receitas práticas e direcionadas para rejuvenescer o corpo e proteger o cérebro com inteligência. Criamos um material exclusivo com receitas selecionadas, baseadas exatamente nas combinações de alimentos que restauram o que o tempo tentou apagar. Um guia pensado para quem quer viver bem, com lucidez, autonomia e energia mesmo depois dos 60. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você sente que precisa de um caminho claro, esse guia é o próximo passo. Não é uma dieta. É um reencontro com o que nutre de verdade. Porque o cérebro, quando bem alimentado, devolve o que você pensou que já tinha perdido. Sua clareza, sua força e sua história. E tudo começa com um gesto, uma escolha, uma refeição feita com sabedoria. O que acontece quando você ignora essas deficiências? Quando essas escolhas não são feitas, o tempo cobra seu preço. E ele não avisa. A perda de memória se torna mais frequente, o raciocínio mais lento, as emoções mais instáveis. Atos simples, como lembrar o caminho até a padaria, ligar para alguém da família ou acompanhar uma conversa, começam a parecer tarefas difíceis. Aos poucos, a pessoa deixa de fazer o que fazia, perde o interesse e começa a depender de outros para o que antes fazia sozinha. É nesse ponto que muitos se entregam, acreditando que não há mais retorno. Mas o que poucos percebem é que grande parte desse declínio não era inevitável. Era evitável. Bastava que o cérebro tivesse recebido o que precisava: nutrientes reais, descanso, estímulos corretos. O problema é que o abandono foi acontecendo em silêncio, uma escolha de cada vez, um alimento faltando aqui, um hábito abandonado ali. Não se trata apenas de saúde, mas de identidade. Porque quando alguém perde a capacidade de lembrar quem é, perde também a própria história. E essa é uma dor que nenhuma família deveria enfrentar. Nem você, nem ninguém. Há quem diga que envelhecer é sinônimo de perder tudo. Mas isso não é verdade. O que envelhece o corpo e a mente não é o tempo. É a ausência daquilo que sustenta a vida por dentro. E isso ainda dá tempo de reverter. Basta não adiar mais, porque o que está em jogo não é apenas memória. É a liberdade de continuar sendo quem você é. O recomeço. O cérebro pode ser restaurado, e isso está em suas mãos. O cérebro não esquece como viver. Ele apenas espera o momento certo para voltar a funcionar como deve. Quando recebe os nutrientes certos, no tempo certo, ele responde. E responde rápido. A lucidez retorna aos poucos. A memória ganha clareza.
A fala se organiza, o ânimo reaparece. Não é milagre, é biologia respeitada. Cada pequena mudança tem um impacto direto. Uma colher de azeite, um ovo no café, um banho de sol regular, uma fruta no lugar do biscoito. São escolhas pequenas com efeitos profundos. E quanto antes essas escolhas forem feitas, maior será a chance de manter a mente viva, ativa e conectada com a realidade. Para quem deseja um caminho ainda mais claro e confiável, com combinações já prontas, receitas práticas e alimentos que se complementam, o nosso guia foi preparado com esse propósito. Ele está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se trata de uma venda. É um passo natural para quem quer dar ao cérebro o que ele precisa. Um plano pensado para quem escolhe envelhecer com dignidade. Como dizia Sêneca, não é porque envelhecemos que adoecemos. É porque deixamos de nutrir o que nos mantém vivos. A decisão está em suas mãos. A memória, a lucidez, a clareza podem continuar sendo suas, se você escolher sustentá-las com sabedoria. E nunca é tarde para recomeçar. Porque enquanto houver vontade, sempre haverá um caminho de volta para si mesmo. E ele começa por dentro.